Prezados usuários do CISEA. Neste vídeo, vamos apresentar como realizar análise em testes paramétricos com dados em proporção. Na realidade, o que é isso? Vamos admitir que você esteja fazendo um experimento ou uma avaliação de de pessoas candidatas a um cargo, não é? E você vai escutar os possíveis eleitores dessas pessoas. Então, você tem o candidato A, o candidato B. E você vai perguntar aos eleitores se vota naquele candidato A ou se vota no candidato B. E vai registrando isso. Bota um se vai votar nele, bota zero se não vai votar, ou qualquer uma letra, qualquer uma outra informação. No entanto, que no fim eu possa dizer que eu pesquisei 100 pessoas ou 1.000 pessoas e tantos disseram que votava no candidato A e tantos no candidato B. Então, isso é um teste de proporção que a gente pode fazer. Para fazer essa análise, essa avaliação utilizando o programa CISEAPRO, inicialmente é, acione o programa, bote ele para funcionar. Para fazer isso, busque no desktop do seu computador o ícone do programa. Ao encontrá-lo, dê um duplo clique para abrir o programa. Com o programa aberto, procure no menu suspenso a palavra teste. Teste, você vai buscar paramétrico, dados com proporção. Então, é aberto o formulário para você fazer esse tipo de cálculo. Então, a primeira coisa que você tem que responder aqui é: os dados, eles estão num banco de dados, em arquivos, ou você conhece esses parâmetros? Vamos admitir que eu conheço esses parâmetros, então basta eu apertar aqui, dizer quantas pessoas você pesquisou, quantas deram a favor daquele elemento A e quantos deram a favor daquele elemento B. Caso contrário, você teve que digitar essas informações em um arquivo. Nós aconselhamos para os usuários iniciais do programa CISEA você buscar informação utilizando esse botãozinho com a interrogação, dúvida. Então, ele diz o que é o teste de proporção, como é feito, como não é feito, como é calculado, que fórmula ele usa para chegar às suas conclusões. Além disso, ele te oferece dois exemplos, exemplo um e o exemplo 2. Você veja o seguinte, no exemplo um ele utilizou os dados e gravou as informações num arquivo chamado exemplo 50. Então, é isso que a gente vai utilizar para a apresentação. Então, vamos informar que os dados estão num banco de dados, selecione o arquivo, exemplo 50. Então, carregou o arquivo 50, você veja que é um arquivo que tem duas colunas, obrigatoriamente esse arquivo tem que ter no mínimo duas colunas, em que uma coluna vai ser para uma amostra e outra para duas, a não ser que você queira uma amostra, como está aqui, ó, padrão versus amostra, né? Mas nesse caso, duas colunas, porque são duas amostras. Vamos selecionar aqui duas amostras. Ele vai perguntar o seguinte: o, a probabilidade populacional é conhecida? A variância é conhecida? Sim ou não? Não, na maioria das vezes nós não temos essa informação, então vamos dizer que não. Se eu disser que sim, ele vai dizer quem é a variável e qual a proporção.
Né? Mas como eu disse que não, ele só está me pedindo quem é a variável um e independente de você botar aqui SS ou SN e o SN, o NN, né? É como se aqui fosse o candidato A, o candidato B. Ou, vamos dizer, você está fazendo uma pesquisa de opinião sobre intenção de compra, né? E você tem dos produtos. Em cada, vamos dizer, possível comprador, aí você pergunta se compraria ou não esse produto, se compraria ou não esse produto. Se a intenção de compra é sim, bote um. Caso contrário, em alguns casos aqui, ó, bote zero. Ele está organizado aqui bonitinho, mas podia estar aqui a informação 100011100, entendeu? Bem, preencheu essas informações, ele vai sugerir para você um nível de significância para os testes de 5%, mas se você quiser alterar esse nível de significância, você pode alterar, né, para valores pequenos mesmo, 1% ou até maiores, e o nível de precisão das decimais em quatro casas decimais. Fazendo isso, vamos pressionar calcular, apresentar os dados para a possível gravação, sim, e ele já fez a análise. A hipótese que foi estabelecida é que a proporção de um é igual à proporção de 2. Né? Então, fazendo os cálculos, P é os que têm intenção de adquirir. Então, para a amostra um, nós tivemos 61,45% intenção de querer o 1 e 38,55% intenção de não querer, contra 58,54% intenção de querer o produto 2 e não querer 41. A pergunta desse teste é: eu posso considerar esses dois valores, né, 61,45 versus 58,54 igual estatisticamente ou não? Então, de acordo com o teste, sim, aceita-se a hipótese de nulidade, ou seja, que essas proporções são iguais, porque provavelmente essa variância foi um tanto grande, né? De acordo com o teste Z, porque essa amostra é uma amostra grande, foi para o teste Z e não o teste T. É, além disso, isso é binomial, né? Então teria que ser uma Z. O nível de probabilidade de 0,67. Ou seja, sim, aceito a hipótese de nulidade dessas proporções serem iguais. Bem, com os resultados em mão, nós temos agora três caminhos: gravar essa informação, que é gravar esse relatório para depois utilizar em algum trabalho e ele estaria gravado. Apertando o botão de gravar, é aberto o diretório SysEAPRO texto, que é o padrão para gravação de relatórios, ou imprimir isso. Então, se você pressionar esse botão de imprimir, esses dados vão direto para a impressora. Caso você queira também, você pode botar o cursor aqui dentro, em qualquer ponto, fazer Ctrl A. Você veja que quando eu fiz Ctrl A, selecionei todo o meu relatório. Faço agora Ctrl C para copiar essa informação. Abro o meu editor de texto e coloco essas informações lá no meu editor de texto, utilizando a combinação Ctrl V. Bem, fazendo isso, nós esperamos que essas informações tenham tirado um pouco das dúvidas que você poderia ter para executar esse teste, o teste de proporção dentro do SysEAPRO. Nós agradecemos e esperamos nos encontrar no próximo vídeo.